Na Câmara, o candidato à presidência da Casa, o deputado Hugo Mota, afirmou hoje que os parlamentares estão divididos a respeito do PL da anistia para os condenados do 8 de janeiro. Mota defendeu a aplicação de uma punição mais equilibrada para os envolvidos no episódio. E nós temos que primeiro reconhecer que o episódio do 8 de janeiro ele foi muito triste para a democracia. Foi um episódio grave, onde prédios públicos foram depedrados, onde nós tivemos as instituições atacadas e nós não podemos permitir que isso aconteça novamente. O Brasil é uma nação onde as suas instituições elas funcionam de maneira muito firme e cada vez mais nós temos que defender isso. Poder judiciário, poder executivo, poder legislativo. Então, essa discussão ela será feita no momento correto, mas penso também que estender penas de forma muito fortes para quem não estava lá depedrando também não é justo com quem não estava lá de fato cometendo aquele crime. Então esse será um tema que o Congresso, na sua maturidade, irá discutir, mas sempre visando e defendendo que nós sejamos enérgicos para que episódios como esse não voltem a acontecer. Tá aí, então, declaração do candidato à presidência da Casa. Desfile de platitudes, né? Desfile de platitudes aí que não significa nada. A gente sempre disse aqui o seguinte: quem depredou deve ser punido pelo crime de depredação do patrimônio histórico. Ponto. Isso. Se alguém cometeu um ato de violência comprovadamente, para isso precisa haver a individualização de conduta. É isso que eu quero saber. Sobre isso é que eu quero ouvir o deputado. Se é para dizer isso, é melhor não dizer nada. É melhor não dizer nada, porque ele é garoto ainda, ele não viu a discussão sobre a anistia de 79, né, Alexandre? 79. 79 houve uma discussão muito complicada. Você tinha, de um lado aí, gente que tinha assassinado pessoas. Você não tinha os heróis ali da juventude, ou os garotos que entraram inadvertidamente. Então, você tinha assassinos, de um lado ali, que já estavam condenados. Sim. O governo, cumprindo pena. Aí o que ele diria sobre esse caso? Como é que ele falaria? Que era aquela hora em que uns defendiam isso e aquilo. No caso do que houve em 8 de janeiro, é igualzinho a Aragarças, pô. O próprio Juscelino tomou a iniciativa de parar com isso para deixar o país em paz. Se esse golpe que inventaram agora não existe, como demoliu a tese aí o Guzzo, o 8 de janeiro, o que ia acontecer no dia seguinte? O general G. Dias ia sair para tomar o poder? Porque ele estava lá também. Todos que estavam lá são culpados, segundo aí os que têm medo da anistia. Tenha coragem, o presidente da Câmara, de defender a Câmara. É isso que ele está precisando pensar, é nisso. Porque senão chega a vez dele também. Mas deixa eu só avançar aqui com os comentários. Ontem o ex-presidente Jair Bolsonaro concedeu uma entrevista exclusiva para a Revista Oeste e falou sobre o projeto de lei da anistia. A gente vai exibir um trecho. Para nós pacificarmos o Brasil, alguém tem que ceder. Quem tem que ceder? Eu sou Alexandre Moraes. A anistia. Em 79, foi anistia, eu não era deputado, mas foi iniciado gente que matou, que soltou bomba, que sequestrou, que roubou, que sequestrou avião. E vamos pacificar, zero jogo daqui para frente. Agora, se tivesse uma palavra do Lula ou do Alexandre Moraes no tocante à anistia, estava tudo resolvido. Pode conferir essa entrevista na íntegra no canal da Revista Oeste, de Oeste Sem Filtro. Pioto, ontem Jair Bolsonaro comentou sobre o PL da anistia, fala em pacificação. O que temos agora de concreto, o presidente da Câmara, Arthur Lira, postergou a análise da anistia. Resolveu criar uma comissão que, na verdade, ainda nem foi instalada e, assim, a ideia que passou é que ele empurrou o jogo para o ano que vem, pelo menos. E o Hugo Mota, que tudo indica, pode ser o próximo presidente da Câmara, ou não entende nada ou se faz de desentendido, porque essa frase dele é triste, como alguém que será o líder maior da Câmara dos Deputados. Ele diz o seguinte: olha, isso a gente tem que tomar medidas para que isso não volte a acontecer. A anistia de 79
e o Augusto já trouxe detalhes aqui de o quão mais grave foram os crimes que ela anistiou e, obviamente, os criminosos, ou os acusados, os condenados, o que aconteceu depois? Vamos lá. Na década de 80, tivemos uma Constituição, a redemocratização completada. Na década de 90, a estabilidade da moeda com o Plano Real, alternância de poder. A anistia só trouxe um país melhor. E nós estamos falando de uma situação muito mais grave. O que ele acha que precisa ser feito agora? Ele diz penas mais equilibradas. O que ele quer dizer com isso? Ele não falou em devido processo legal, ele não falou em juiz natural, ele não falou em direito à ampla defesa, ou como o Augusto lembrou agora também, não falou em individualização de conduta. Ele não falou de nada. A anistia que está sendo proposta é porque só se escalou o nível de arbitrariedade e abuso e completo não seguimento da lei em relação àquelas pessoas. Ou seja, chegou-se num momento em que você vai fazer o seguinte: ou o Supremo faz um meia-culpa gigantesco e assume que errou em todo o processo, porque, de fato, errou segundo o próprio entendimento do Supremo e da lei brasileira, ou você vai via Congresso, porque a política é maleável, e aqui nós estamos pegando o lado positivo da política. A política tem remédios que, por exemplo, outros poderes têm dificuldade de aplicar, porque são representantes do povo e podem entender o interesse público e, via interesse público, votar uma medida. O remédio é a anistia, tanto que o Constituinte escreveu lá na Constituição e deu ao Congresso tal prerrogativa. A anistia é simplesmente para a gente pacificar o país, porque eu tenho hoje um poder da República que ultrapassou os limites da própria lei que ele deveria guardar. O deputado Hugo Mota ou não entendeu nada disso, o que é preocupante, ou faz de conta que não quer entender, o que também é preocupante. Ponto. Não sei o que é pior. Alexandre. Uma fala de enrolação, né? Agora, o presidente Lula, se tomasse a iniciativa, olha só o que ele ia ganhar. Ele se comparou já mais de uma vez com Jesus Cristo. Por que ele não se compara com Juscelino? Houve duas revoltas, Jacareacanga e Aragarças, de pilotos da Força Aérea. E não foi por WhatsApp, não foi por rádio daquele tempo, foi bomba mesmo. Foi bomba, foi execução de uma rebelião, né, tentando que essa rebelião se espalhasse pelo país. Juscelino deu anistia. Getúlio Vargas, depois da intentona comunista de 27 de novembro, 23, 24, 25, 26, 27 de novembro de 1935, acabou anistiando Prestes, né, cabeça da Revolução, em nome da Rússia, em nome da União Soviética. Em 79, eu acompanhei de perto, testemunhei a anistia para pacificar. Brizola, quando voltou do exterior, numa casa que emprestaram para ele em Santa Teresa, no Rio de Janeiro, me disse: companheiro, o que é anistia se não esquecimento? Vamos pôr uma pedra sobre o passado e vamos construir o futuro em paz e com democracia. A palavra do Brizola, que foi anistiado. Então, paz. Né? Por quê? Por que está se falando de anistia? Pelos excessos, pela punição excessiva, como o Augusto e o Piotr lembram, né? Não houve individualização. Né? O sujeito que quebrou o relógio, não foram todos que quebraram o relógio, foi um. Né? Depois pegou um extintor e quebrou coisas. Quem quebrou? Né? Demonstre quem quebrou, vai pagar e vai ter uma pena, mas só que a pena... Então, eles somam as penas. Né? Se alguém pratica um homicídio, né, ele vai pagar pelo homicídio, ele não vai pagar pela porte ilegal de arma. Mas estão somando tudo e dá 17 anos. Com essa soma, parece uma vendetta, não é um julgamento, parece uma vendetta. Então está cheio de gente que não quebrou nada, que entrou assustada por causa dos helicópteros jogando bombas de gás lacrimogêneo, etc., e foram se abrigar lá dentro. Muita gente foi isso. Outros entraram, filmaram-se lá dentro, olha, eu estou aqui, nunca entrei no Palácio do Planalto, nunca entrei no Congresso. O próprio presidente Michel Temer lembrou que no tempo dele o movimento dos sem terra, sem teto, não sei o quê, liderado por aquele pernambucano que já morreu, né, quebraram a Câmara, quebraram o Poder Legislativo.
E não houve papuda, não houve nada disso. Então parece que é uma vendetta. Olha, vocês estão se manifestando aí nessa explosão. A catarse antes de ir embora. Olha, vocês vão ter que ir embora daqui da frente do QG. Aí tiveram a catarse antes de ir embora. Mas tá aí. A gente está digerindo, mastigando, ruminando vendetta, ódio, o amor que se chama ódio, na prática parece uma coisa de George Orwell, né? De agora em diante, o amor vai se chamar ódio, o ódio vai se chamar amor, e por aí vai. Anistia e esquecimento, né? Vou citar de novo Leonel de Moura Brizola, o engenheiro. Vamos pôr uma pedra no passado para ter paz no futuro. Como o Augusto lembrou, gente que jogou bomba, que arrancou a perna do atacante do Santa Cruz de Recife, que matou gente que não tinha nada a ver com isso, na bomba lá do aeroporto de Guararapes, né? Que matou um soldado sentinelo, o Cosio, lá em São Paulo. Né? Gente que me assaltou no Banco do Brasil, em Viamão, em março de 1970. Está todo mundo anistiado. Então, para pacificar, mas inclusive aquela anistia, ficam mastigando, ruminando, não queremos é vingança. É a vingança. Não se importam a vingança, querem comer fria a vingança. Deixa, vai tempos em tempos, pobre país. Hoje eu disse para os jovens, olha, durante toda a minha vida, eu vi isso. Eu vi um presidente se suicidar, eu vi outro presidente no qual votei renunciar, eu vi presidentes serem empichados, né? Eu vi tentativa de homicídio do candidato que estava à frente. Né? Dá de tudo nesse país. E dizem que nós somos um povo cordato, talvez cordato porque a gente aceite tudo isso e não nos leve a sério. Né? A gente é tão confuso que dissemos que... Não, um colega nosso que me contou que ele se enganou, né? Que De Gaulle disse que não é um país sério, nunca disse, foi o embaixador brasileiro que disse. Né? Mas parece que a gente não leva isso a sério. A nossa Constituição é a nossa Bíblia laica desse país, é a nossa Bíblia. Né? Mas é rasgada na nossa cara. Os artigos mais importantes, que são cláusula pétrea, que nem o atual Congresso pode mexer, nada, precisa de uma nova constituinte para mexer, e alteram cláusula pétrea, né, de direitos e garantias fundamentais. E nós ficamos aqui, sim senhor, durante a pandemia se aproveitaram disso, fizeram o teste, para ver se a gente tem medo, fique em casa, não sai para a rua, fecha a sua empresa, bote máscara 24 horas por dia, vá correr com máscara. E a gente cai nessa, né? Vamos pensar com a nossa cabeça, e não com a cabeça de alguma televisão que queira impor ideias únicas no país. Isso não existe mais.